6h48, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas criou uma campanha em parceria com a Fundação Sangue Nativo para realizar atividades em prol da construção do Hospital do Sangue. Nesse primeiro momento, artistas locais vão realizar um show beneficente no Teatro Amazonas, onde a renda dos ingressos será revertida para a obra. Eu converso agora com a Thea Morel, que tem mais informações sobre essa campanha para a gente. Não é isso, Thea? Bom dia. Qual o valor aí dos ingressos? Quando é esse show? De que maneira as pessoas podem e devem aí ajudar a participar? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bem, o valor do ingresso é um pouquinho diferente dependendo do local que a pessoa escolher dentro do Teatro Amazonas, né? Para a plateia e para as frisas, o ingresso custa R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. E para o primeiro, segundo e terceiro pavimentos, o ingresso é de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. Na verdade, vão ser duas sessões de show para quem quiser participar. Quem vai falar um pouquinho para a gente, explicar sobre essa iniciativa, é o Rodrigo Leitão, que é o diretor técnico do Hemoan. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, vão ser 2 dias de evento para quem realmente quiser ajudar, quiser participar e, além de tudo, né, assistir um grande show aqui na nossa cidade. Isso, bom dia. Exatamente, será sexta agora e sábado, né, às 20 horas no Teatro Amazonas. São artistas regionais consagrados já aqui no estado do Amazonas que não estão cobrando cachê. Trata-se de uma campanha beneficente, né, para a construção do Hospital do Sangue. Vamos falar um pouquinho sobre esse Hospital do Sangue, né? A gente sabe que ela é uma obra grandiosa, mas que vai ajudar muita gente. E pelo que eu tenho aqui, ela está mais ou menos 30% concluída. Ainda falta muita coisa realmente para terminar, não é? Isso. Nós estamos fazendo essa campanha com o objetivo de arrecadar mais recursos, né, para a gente aplicar nesse Hospital do Sangue. Como você falou, é necessário, é indispensável esse hospital para a sociedade amazonense, para os pacientes da oncohematologia. E ele é um hospital completo, porque ele vai ter centro cirúrgico, vai ter UTI, adulto e pediátrico, vai ter um número maior de consultórios, consultório odontológico, hospital dia, pronto atendimentos, salas para radioterapia, quimioterapia, ou seja, uma estrutura que nós estamos precisando atualmente para que o nosso atendimento, a nossa assistência na área hematológica seja plena. E esse é apenas o primeiro evento, né? O que é que vocês estão programando daqui para frente? Até porque não vai dar para ter aí todos os recursos num só evento, né? Isso, são várias atividades beneficentes. Nós já fizemos um outro evento, que foi de um passeio de barco. Esse é o segundo evento, né? É um evento maior. E terão outras atividades, sim, entre shows, corridas, as próprias atividades que nós estamos fazendo, parcerias, várias outras ações com o objetivo de fazer a arrecadação desses recursos. Agora, diretor, realmente vale a pena participar desse evento? Esse espetáculo se chama Mas Podem Me Chamar de Chico, né? Os nossos intérpretes vão estar interpretando aí, vão estar cantando músicas do Chico Buarque, Chico César, Chico da Silva. É um espetáculo, na verdade, que muita gente já assistiu, mas muita gente nunca viu. É um espetáculo grandioso, não é? É um espetáculo muito bonito, com artistas, como eu já falei, da região, que os agradecimentos especiais a eles, o Zezinho Correio, a Márcia Siqueira, a Lucilene Castro, a Sinara Nery e o Marcos Paulo, né? Como você falou, é um espetáculo muito bonito, onde vão cantar canções já de grande sucesso, né? Desses cantores já consagrados, e que vale muito a pena, com um preço não popular, mas também não tão inacessível, né, para as pessoas, e que é uma oportunidade ímpar para quem não conhece o Teatro Amazonas, quem não conhece esses artistas e que queira, né, usufruir de uma boa canção de MPB, que tem a oportunidade de ir para o teatro.
Ok, muito obrigada, diretor. Olha esse time, Daniela. Sinara Neri, Zezinho Correia, Lucilene Castro, Marcos Paulo. A gente tem também a Márcia Siqueira, quer dizer, é muita gente. São cantores de primeira linha que nós temos aqui no nosso estado, né? No Amazonas. E a venda desses ingressos, ela está acontecendo, Dani, entre 9 e 5 da tarde. Vão ser 2 dias de espetáculos. Eu repito aqui, dia 2 e dia 3 de setembro, 20 horas. Quem não puder ir num dia, pode ir no outro. Mas participar é muito bom, principalmente porque esse é um hospital que ajuda todo mundo. Ele não ajuda apenas as pessoas que têm doenças no câncer, mas acaba, de uma certa maneira, contribuindo para toda a cidade de Manaus. Dani. Para municípios do interior também, até de outros estados, tem muita gente que tem Manaus como referência. A gente sabe que esse fim de semana agora do feriado prolongado, né? Então, uma ótima opção de lazer, você ajuda e você se diverte com a família. Combinação melhor no ar, Thea. Muito obrigada, daqui a pouco eu volto com você. Vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. A adutora rompe na Avenida Coronel Teixeira, no bairro São Jorge, e afeta o abastecimento de água em mais de 30 bairros da capital. Durante a noite de ontem, funcionários da Manaus Ambiental trabalharam para reparar o problema e a previsão é que tudo seja resolvido até o meio-dia de hoje. Morador de rua morre após ser agredido no centro da cidade. A suspeita é que ele tenha sido perseguido e linchado depois de cometer um furto. Segundo testemunhas, o homem furtou o camarão de uma banca da feira da Manaus Moderna. A polícia investiga o caso. O Ministério da Saúde alerta para o aumento do número de casos de febre chikungunya no Amazonas. Só nos primeiros 6 meses desse ano já foram registrados 568 casos. O número é 50 vezes maior do que do ano passado. E na série de reportagens especiais com candidatos à Prefeitura de Manaus, o candidato Queiroz foi convidado a conhecer a rotina de uma dona de casa, que não pode trabalhar porque não tem onde deixar os filhos pequenos. 400 candidatos a prefeito e vereador no Amazonas podem ficar de fora do pleito municipal. Alguns têm pendência na documentação para o registro de candidaturas ou tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público entrou com a ação junto à Justiça Eleitoral para tentar impugnar essas candidaturas. A gente volta a falar então sobre política. Está marcado para hoje o julgamento final, né? A decisão do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. A previsão é que a votação comece entre 10 e 11 horas da manhã dessa quarta-feira, horário de Brasília. Para a gente entender mais sobre esse processo que marca aí a história política do nosso país de uma maneira desagradável, ninguém quer de jeito nenhum aí o impeachment de um presidente. E a gente vai discutir esse assunto hoje de manhã, aqui no Manhã no Ar, com o cientista político e presidente da Comissão de Ética e Reforma na Política da OAB, o Carlos Santiago. Muito obrigada por ter aceito novamente o nosso convite, Carlos. Bom dia, Daniela. Prazer estar aqui novamente com você. Esse é um processo longo, né? Ele começou, assim, o pontapé, o start, a parte inicial mesmo em abril, né, quando foi votado pelos deputados a abertura do processo. Em maio, o Senado decidiu pelo afastamento da presidente e agora a gente pode ter o resultado, deve ter o resultado ainda no início da tarde de hoje, porque a votação deve ser rápida, né, Carlos? Ao contrário do que aconteceu no Congresso. Perfeitamente, Dani. Mas lembro também que foi em dezembro de 2015 que foi aceito, inclusive, pelo presidente da Câmara Federal à época, na época, o Eduardo Cunha, que aceitou uma propositura aí de juristas, acolheu, né? E colocou na comissão especial uma discussão que aí se fez um relatório, esse relatório foi aprovado na comissão, depois foi para o plenário e chegou onde nós chegamos hoje. É importante você dizer isso porque o que a gente sabe ao longo da história é que propostas como essa de juristas ou da OAB ou de várias instituições sempre acontece, né, ao longo de um mandato de um presidente, né? O Fernando Henrique sofreu várias propostas, a próprio Lula, diversas, também presidente Dilma também, foram 17. Mas essa proposta pela Janaína Pascoal, que tinha Hélio Bicudo também assinando e tudo, foi a que que foi considerada com maior embasamento. 17 outras pessoas, ou 16 outras pessoas anteriormente a ele, já tinham feito propostas que foram consideradas inadequadas, impróprias, não é isso? O grande objetivo, o grande objeto que foi aceito pelo presidente Eduardo Cunha à época é que se deu as assinaturas dos decretos de crédito suplementar em 2015, porque tem uma
uma afirmação jurisprudencial no Brasil de que você não pode ser julgado por um mandato anterior. Ou seja, então, foi em cima de atitudes, de assinaturas de atos administrativos ocorridos em 2015. Tanto é que o primeiro pedido, tanto pelo Hélio Bicudo, Jânia Pascoal, foi devolvido porque se remetia a 2014. A 2014, não 2015. Que era uma data anterior. A gente vai já falar de créditos suplementares. São duas coisas que se fala muito, né, e que a maioria das pessoas não acompanha, que são as pedaladas fiscais e os créditos suplementares. Vamos já falar desse assunto. Antes, eu queria me ater novamente a essa questão de 2014 e 2015. Né? Existem fragilidades na acusação e fragilidades na defesa. A gente sabe, é por isso que existe uma discussão tão grande no país, do ponto de vista ideológico, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de político e do ponto de vista também da legislação. Eu queria que você apontasse essas fragilidades, tanto da acusação quanto da defesa. Me parece que da acusação, embora tenha sido aceito o que aconteceu em 2015, mas está muito ainda referente ao mandato anterior, né? As pedaladas que teriam sido feitas em 2014. Você concorda com essa tese ou não, Carlos? Não, a tese que a acusação defende é que a presidente Dilma incorreu em crime de responsabilidade porque em 2015 assinou 3 decretos que muda completamente a regra fiscal sem autorização do Congresso Nacional, como diz a Constituição. E a defesa da presidente Dilma diz que de forma clara, olha, quando o Congresso Nacional e o Senado Federal, o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado juntos, aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, já estava lá, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a autorização para a Presidência da República fazer os decretos. Ou seja, o Congresso já tinha, no caso na LDO, já tinha autorizado, uma vez aprovada a LDO, que a Presidente da República modificasse, ou seja, assinasse os chamados decretos suplementares, decretos que envolvem a questão fiscal. O crédito suplementar, para quem não acompanha toda essa discussão, que é política, mas é também uma discussão fiscal, a gente consegue resumir o crédito suplementar da seguinte maneira, Carlos: deslocar um recurso que originalmente era para um lugar para um outro lugar, e ela teria feito isso sem a autorização do Congresso. É isso que está acontecendo. Quer dizer, na verdade, não foi um ato para beneficiar a si ou a seus amigos, mas foi um ato contábil, de uma gestão fiscal. E esses atos contábeis, eles estão inseridos numa lei e na Constituição Federal. Só pode acontecer com autorização do Congresso Nacional. É o que os acusadores colocam, que a presidente Dilma incorreu no erro de não ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, autorizado pelo Congresso Nacional as chamados decretos decretos suplementares fiscais. A presidente Dilma, volta a afirmar, alega na sua defesa de que quando o Congresso Nacional, ou seja, os legisladores, aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, já estava lá. Subentendido, expressamente, nos artigos de que estava autorizando também a presidente a fazer as chamadas modificações fiscais através de decretos suplementares. Ou seja, ela e a defesa dela consideram que não precisava daquela autorização, que é a grande discussão, né? Autorizar ou não autorizar o deslocamento desse dinheiro. Carlos, em relação às pedaladas fiscais, que é um outro ponto também que cabe, que a acusação se vale para pedir o impeachment dela. Segundo a acusação, ela teria usado dinheiro de bancos federais, né, e dinheiro do FGTS para cobrir determinadas despesas. Isso causou, até anotei aqui um número, que é um número muito grande. No fim de 2015, o governo já devia 56 bilhões de reais para bancos públicos. Isso também não poderia ser feito? Olha, a grande argumentação da acusação, eu acho que a acusação é muito inteligente nesse aspecto, quando acusa a presidente Dilma de fazer essas pedaladas à medida em que traz os recursos, antecipa recursos a partir dos bancos públicos para fechar algumas contas, para pagar algumas contas. Do outro lado, a defesa diz de forma clara o seguinte: olha, os bancos são públicos, são nossos. Se são nossos, nós não devemos
nós não agredimos a legislação e não criamos nenhum embaraço às contas públicas, porque é uma relação entre governos, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, são órgãos, inclusive, governamentais. Mas a partir do momento que você gasta mais do que você arrecada e você usa desse dinheiro que é, como diz o ditado, é seu peronomútil, porque na verdade não é do governo, mas de instituições financeiras, que embora públicas, elas também estão ali na iniciativa privada, tem os seus correntistas, enfim, tem os seus acionistas. A partir do momento que você usa desse dinheiro, que é o que a acusação diz, para pagar contas, porque talvez não tenha aquele dinheiro para cobrir, já que a arrecadação é menor do que a despesa, pode ali estar havendo uma maquiagem, enfim, você pode estar encobrindo ali gastos que você não tem como pagar depois, ou não? É verdade. Agora, só que, volta a afirmar, isso é o papel da acusação e coloca de forma muito inteligente. O papel da defesa está dizendo de forma clara também, de que foi sanado, todas essas antecipações de recursos foram sanados, inclusive junto ao BNDES. E mais, que essa relação é uma relação normal, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, quem controla essas instituições são justamente o governo. Então, foi uma relação dentro do próprio governo. Quer dizer, teria havido isso, mas não teria ficado rombo. Essa conta foi sanada. Isso foi sanada. É o que coloca a defesa, é o que coloca aí a contabilidade da presidência Dilma nesse momento. E o que a defesa coloca também é que artifícios, manobras como essa, teriam sido já utilizadas em governos anteriores e não causou aí toda essa repercussão, né, podendo gerar inclusive o impeachment de um presidente. Eles dizem que esse artifício já foi feito em outras ocasiões e daí a teoria é que, na verdade, tem motivações muito mais políticas do que administrativo-econômicas, é isso? Certo, quer dizer, os decretos e as chamadas pedaladas foram assinadas, por exemplo, em junho, e de 2015, e as decisões do Tribunal de Contas da União sobre esse caso, sobre o que não podia, que proibia, se deu só em outubro. É o que argumenta a defesa, ou seja, foi uma jurisprudência criada pelo Tribunal de Contas da União depois das assinaturas da presidente Dilma. Quer dizer, mudaram a regra do jogo com o jogo já andando. Exatamente. E o que não aconteceu nos governos anteriores. Isso é o papel da defesa, que coloca isso de uma forma bem clara. Inclusive, ontem a presidente Dilma colocou isso no Congresso Nacional. Esclarecidos esses pontos, né, que são importantes para a gente entender e formar, inclusive, uma opinião sobre toda essa discussão, eu queria agora sim entrar na parte do julgamento em si. Começou dia 25, um julgamento bastante longo, é completamente diferente do que aconteceu no caso do Fernando Collor de Mello, porque o Fernando Collor chegou a pedir o seu afastamento, ele pediu realmente para sair, apenas o Congresso considerou que naquele ponto não tinha mais retorno e ele acabou tendo seus direitos políticos suspensos por 8 anos. No caso da Dilma Rousseff, completamente diferente, ela continua argumentando e um grupo bastante relevante argumentando ali da sua defesa, né? Ela ter ido até o Congresso, coisa que ela não precisava ter ido pessoalmente, e prestado ali aqueles esclarecimentos por 14 horas, você acha que em termos para a imagem dela diante do país, diante da história, que hoje a gente está falando já em história, que vai ficar para os livros da história, foi um efeito positivo? Olha, eu achei extremamente corajoso a atitude da presidente Dilma de estar perante os seus julgadores, porque o Senado Federal ali, os senadores, na verdade, são juízes desses processos, eles acabam virando juízes, não de acusação, porque a acusação está ali, a Janaína, o Hélio Bicudo, o Miguel Reale, do outro lado está a defesa da presidente Dilma. E os senadores funcionam ali como juízes daquela discussão, daquele julgamento todo. E a imagem que ela passou é uma imagem muito segura, né? Passou uma imagem de que é uma pessoa que não deve, não teme. Agora, sinceramente, Daniela, eu não vejo ali muita vontade, assim, de alguns senadores com esse discurso da história, o seu nome vai ficar na história, vai ser manchado pela história, a sua ética vai ser abalada. Eu acho que o Congresso Nacional, e principalmente o Senado Federal hoje, acho que tem uma parte significativa de senadores que não está muito interessado em coerência política, coerência ética,
ficar na história como golpista. Eu acho que nós temos uma classe política que está faltando estadista. Eu acho que no Congresso Nacional, na presença da presidente Dilma, acho que foi muito claro com relação a isso. Né? Então, o julgamento é um julgamento que termina hoje no Senado Federal, mas que pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque o Senado Federal é apenas uma instância desse julgamento, né? Que é uma instância mais política, né? Do que jurídica, propriamente dito. Porque eu acho que a última palavra será dada pelo Supremo Tribunal Federal. E os advogados de defesa, a própria Dilma Rousseff já disse que vai até as últimas consequências, os últimos recursos possíveis para a manutenção dela do cargo. Mas, de qualquer jeito, esse impeachment, se aprovado hoje por maioria de 54 senadores dos 81, já dificulta bastante, né? A partir do momento que tem um Congresso que aceita, que votou lá em abril, pela abertura do processo, houve o afastamento, e há um corpo de senadores que vota pelo impeachment, pelo afastamento definitivo, pela saída dela do cargo, lá em cima, junto aos ministros do Supremo, não é muito mais difícil reverter isso tudo? Eu acho que é muito difícil reverter isso tudo, até porque também os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele é uma corte muito política, porque eles são escolhidos também. Há uma forte influência do poder executivo dentro do Supremo Tribunal Federal. E também, por exemplo, no caso do julgamento hoje da presidente Dilma, você vê também uma forte presença do Poder Executivo, porque o Poder Executivo ele detém muitos cargos, muito ministério, muitas influências, né? E as relações estão se dando, e o julgamento está se dando por isso também, por esses meandros, não só o meandro da discussão jurídica, da discussão da ética, da questão de fatos, da questão de fato se aconteceu ou não aconteceu uma ilegalidade, mas está acontecendo justamente pelas articulações políticas. Isso é muito forte. E uma vez a presidente Dilma sendo afastada, vai ficar muito mais claro isso, porque o presidente Michel Temer assume, é convocado pelo Congresso Nacional para assumir de imediato, e uma vez que ele assume, ele vai fazer novamente uma recomposição política, ministerial. É outro governo, né? Aí você vai identificar plenamente como é que se deu toda essa articulação aí para dar fim a esse julgamento e para dar rumo nesse julgamento. Antes da gente entrar nessa etapa, Carlos, eu queria voltar na etapa anterior, que é de hoje, né? O que deve acontecer hoje? Mais ou menos que hora? Deve ser rápida essa votação, né? Porque ao contrário do Congresso, que o voto era aberto no microfone, essa fase já aconteceu ontem, digamos, com os discursos ali finais dos senadores, e hoje já deve começar, tem ainda uma parte de discursos, mas já deve começar a votação em si. O que você espera para essa votação? Você acredita que vai ter esse número mínimo de 54 senadores votando a favor do impeachment? Eu acho que quando a Câmara dos Deputados decidiu ali por admitir a denúncia contra a presidente Dilma, acho que ali já tinha selado o seu destino. Acho que a presidente Dilma já foi, em tese, já foi sentenciada, né? Está esperando apenas a homologação hoje, no dia de hoje, porque a influência da opinião pública é muito forte com relação a isso, e não vejo muito caminho diferente do que o afastamento de caráter definitivo dela no dia de hoje. A partir de então, como você disse, o Congresso precisa ainda da decisão do Supremo antes de efetivar Michel Temer no cargo, né? Não, uma vez sendo afastado definitivamente, o Congresso Nacional, no caso, o presidente Renan Calheiro, faz a convocação dele, faz uma solenidade e dá posse ao novo presidente. No teu ponto de vista, como um estudioso da ética política e um estudioso também da vida política do país, o que você acha que acontece a partir de então? Michel Temer chama a base aliada, existe um novo governo que se inicia a partir desse fato? Certamente, quer dizer, vai ter uma mudança significativa na agenda do Congresso Nacional, porque você já percebe isso, quer dizer, já está uma mudança de comportamento, quer dizer, legislações vão surgir conforme o perfil do novo governo, que passa, por exemplo, por flexibilização das leis trabalhistas, vai passar, por exemplo, pela privatização de alguns setores do governo, hoje que é administrado pelo governo. Então, ele vai, para que ele
consiga aprovar tudo isso no Congresso Nacional, ele vai ter que modificar, rearrumar a sua base de apoio. E certamente vai ali fazer modificação dos ministérios e muitos desses políticos que estão hoje, ou dos senadores que estão hoje votando sim ou contra, terão seus espaços também no próximo governo. E já estão certamente contando com isso, né? Certamente. Eu conversei com o Carlos Santiago, cientista político. Ele é também presidente da Comissão de Ética e Reforma Política da OAB. Muito obrigada. E aí a gente continua acompanhando pela TV Senado, né, Carlos, os acontecimentos. Como eu falei anteriormente, entre 10 e 11 horas da manhã, horário de Brasília, devem então ser retomados os trabalhos lá no Senado Federal e todos nós acompanhamos, né, com alguma curiosidade, mas com muita apreensão e muita esperança de que seja feito melhor para a vida política do país, o que todos nós queremos, né, Carlos? Eu acho que o grande desafio do Brasil hoje é fazer uma administração, uma gestão pública no sentido da ética. Eu acho que nós está faltando para o político brasileiro ser mais estadistas. Porque com ética, que é o princípio do bem comum, o Brasil acho que tende a avançar. Hoje se faz muito política em torno de famílias, em grupos econômicos, grupo de apoio, e o coletivo fica em segundo plano. Acho que o próximo governo tem que apontar no sentido da ética, do bem comum da sociedade brasileira. E que todos nós, cidadãos, continuemos cobrando, né? E acompanhando. Obrigada, Carlos Santiago, pela conversa. Olha só, o jornal A Crítica de hoje também destaca o processo final do julgamento de Dilma Rousseff. A manchete é fim. E se você ainda não leu o jornal hoje, A Crítica tem novidades, viu? Além de comprar aí com o seu jornaleiro ou tornar-se um assinante, agora você pode ter todo o conteúdo de A Crítica no seu celular ou tablet. É rápido e prático. Baixe agora mesmo, gratuitamente, o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se e ganhe um mês de assinatura digital do melhor jornal do Amazonas. O aplicativo está disponível para o sistema Android e iOS. Atenção você, estudante que vai prestar vestibular pelo Sistema de Ingresso Seriado, o SIS, da Universidade do Estado do Amazonas. Encerra hoje o prazo para as inscrições do exame. Quem tem mais informações sobre esse assunto, para a gente é a Thea Morel, com quem eu volto a falar agora ao vivo, não é isso, Thea? Oi, Thea, quantas vagas vão ser disponibilizadas para o ingresso na universidade? E o que os estudantes devem fazer aí para se inscrever, Thea Morel? Bem, Dani, a inscrição é aquele processo que a gente já conhece, né? É um processo muito simples. Hoje em dia, as inscrições de todos os vestibulares, elas estão informatizadas. Para o caso da UEA, é preciso entrar primeiro no site, né, da Universidade do Estado do Amazonas, o www.uea.edu.br. A partir daí, você faz toda a inscrição online, mas a inscrição mesmo só vai ser efetivada depois do pagamento do boleto da taxa de inscrição. E aí a gente tem 3.274 vagas, não só para o SIS, mas também para o vestibular, porque a Universidade do Estado do Amazonas vai ter pelo menos 30 cursos que as aulas começam em 2017. A inscrição é um pouquinho diferente, dependendo de quem vai participar do vestibular e quem vai participar do SIS. Para o vestibular, a taxa de inscrição é de R$ 50 e para o SIS, que é o ingresso seriado, a taxa de inscrição é de R$ 40. Qual é que é a diferença desses dois sistemas? O vestibular é aquele sistema de ingresso que acontece uma vez por ano. A pessoa precisa já ter aí realmente o diploma de ensino médio para poder participar do vestibular e concorrer a uma das vagas da universidade. Para o SIS, não. O SIS é como se fosse o processo seletivo contínuo, o PSC. Ele acontece todos os anos, né, durante o ensino médio. Tem uma prova que é realizada quando a pessoa faz o primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro. E depois disso tudo, depois desses 3 anos de prova, o aluno é avaliado e se ele tiver um bom desempenho, ele pode entrar em uma dessas vagas do SIS. Eu falei que são 3.200 vagas para os dois, né? O SIS tem aí 1.322 vagas e o vestibular, que é maior, que inclui aí mais pessoas, né, tem 1.950 vagas. E as provas também acontecem em datas diferentes, viu, Dani? O SIS vai ter as provas no dia 22 de outubro e o vestibular vai ter 2 fases de prova no dia 23 e no dia 24 de outubro. A gente faz um lembrete também para pessoas que quiserem entrar na Escola Superior de Artes, né, que existe também um teste de aptidão física.
tanto para quem vai fazer o vestibular de música, de teatro ou então de dança. Esse teste, né, de habilidade física, ele é classificatório, ele é eliminatório também. Então a pessoa, além das provas objetivas, das provas que todo mundo faz, tanto no SIS quanto no vestibular, né, elas também têm que fazer essa prova, é uma espécie de prova prática que é classificatória. Aquelas pessoas que têm mais dom, mais aptidão, elas acabam levando vantagem, e essa prova acontece numa data diferente que está no edital e acontece lá na Escola de Artes, né, na Escola Superior de Artes, que fica na Avenida Leonardo Malcher. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações, com certeza de muita utilidade para muita gente que quer uma chance no vestibular, uma nova chance de vida, uma nova chance profissional. Obrigada, Thea. Daqui a pouco eu volto com você. São 7h18, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com o quadro Na Ponta do Lápis. O que você faz, hein? Você compra à vista ou você compra parcelado? O que é melhor? A gente dá todas as dicas para você na volta do Manhã no Ar. Até já.